E está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviços. Hoje nós trouxemos uma curiosidade para quem... O brasileiro adora carro, né? É uma das paixões nacionais, não é a principal, mas é uma das principais paixões nacionais, porque o brasileiro adora volante e adora dirigir. Apesar de não ser um bom motorista, a gente vai tratar disso ainda neste programa. Mas eu trouxe aqui o diretor-geral da Hot Garage, que é o Marcos Guida Ponce. Ele que é descendente de italianos e espanhóis. Uma satisfação em tê-lo aqui conosco, o Marcos. A gente que agradece a oportunidade de estar com a galera aí de Guarulhos, conhecer um pouco do nosso trabalho e do que a gente trata no programa Hot Garage. Pois é, e também o companheiro dele no Hot Garage, que é uma TV pela web, né? Nós estamos colocando aqui, ó, www.hotgarage.com.br, que é o João Vitor Fidalgo. Nós estamos mostrando aqui as imagens também do João Vitor, né? Que acompanha sempre o... Eu vou tratá-lo apenas de Marcos Guida, é isso, né? Que você é conhecido no meio por Marcos Guida. O Ponce fica para Ponce de Leão. Ponce de Leão, na realidade, tem uma história aqui lá na Flórida. O conquistador espanhol Ponce de Leão teria encontrado a fonte da juventude. Você conhece essa história, né? Um pouco. Ele está com 189 anos, por isso que ele descobriu a fonte também, o Ponce aqui. Mas, na realidade, nós falávamos, o Marcos, dessa paixão dos brasileiros pelos carros, né? A indústria automobilística começou aqui em 59. Né? Até então tínhamos poucos carros importados. A que você acha que se deve essa paixão do brasileiro pelo automobilismo, por dirigir automóveis? Foi uma identificação, acho que rápida, com a questão da velocidade. A gente às vezes não consegue compreender bem a ficção que tem os povos por determinadas sequências das coisas. O brasileiro se apaixonou pelo veículo e hoje, por incrível que pareça, está desmistificando muito a parte do lado feminino, inclusive, entrando. Antigamente era uma guerra quando se viu uma mulher dirigindo. Hoje nós temos a Bia Figueiredo aí no estoque. Nós tivemos, né? A Regina Calderoni, aliás, na década de 80. É verdade. A primeira precursora, mulher, né? Exatamente, a primeira mulher a pilotar na Stock Car aí com as feras do nosso automobilismo já na década de 80. Mas a própria Bia Figueiredo contou outro dia numa emissora de TV aí que a mulher é discriminada ainda, mesmo lá, né? Olha, não é fácil não, os homens dominam a área e quando entra uma mulher ainda tem discriminação nessa área. Com certeza, vamos falar, é uma coisa que já veio masculinizada. E mulheres mecânicas, temos? Tem. Você deixaria o seu carro, você confiaria seu carro para fazer um reparo mecânico numa oficina de mulheres? Hoje a gente tem que, não só tocando nesse assunto, mas analisar a palavra custo-benefício. Se você tem boas referências, ela é uma boa profissional, é a mesma coisa que piloto, independe de ser homem ou mulher. Se ela tiver capacitação, sem problema nenhum. A gente tem o caso da Thaís Roland, que ela mexe com mecânica de antigo, ela restaura, dá aulas, então seria mais do que tranquilo deixar um carro para ela mexer. Hoje a gente já não tem muito isso, hoje a gente tem motoristas de frota, de carga pesada, mulheres. Eu diria que essa paixão pela velocidade e pela direção não é somente brasileira, no mundo todo é assim. Tanto é que Hollywood produziu aí várias séries do Velozes e Furiosos, né? E aqui na televisão brasileira, que reproduziu também essa série, fez um sucesso, ainda faz um sucesso estrondoso, que mostra exatamente esses carros preparados, esses muscle cars, corridas, velocidades. E nós temos algumas diferenças. Vocês, no seu programa de TV, na sua televisão via web, você focaliza carros que são restaurados, customizados e também o que é um hot garage, o que é um hot car, por exemplo? Um hot car é quando você pega um carro das décadas de 50 para trás e você modifica ele para envenenar a mecânica, deixar com maior potência, com uma mecânica mais atualizada. Aí você modifica um pouco as características da carroceria, mas mexe principalmente na parte mecânica. Certo. A gente tem a parte dos hots e a parte dos hats. Os hats é aqueles que eles não pintam, ficam na lata crua, às vezes com marcas de ferrugem ou amassados, mas o interior impecável e a mecânica muito forte. Olha que interessante isso, né?
E aqui no Brasil tem muita gente atuando nisso, preparando esses carros da década de 50 para trás, atualizando em termos de mecânica, em termos de suspensão, em termos de conjunto motriz e restaurando o interior? Sim, hoje a gente tem bastante profissionais qualificados, inclusive com condições de expor em qualquer feira mundial. A gente tem um trabalho hoje fora de série. E o brasileiro ele leva uma vantagem, que é a criatividade. Aqui a gente não tem a quantidade de ferramentas que se dispõe, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito comum as oficinas terem CNC, dobradura de chapa, corte em 3D. Hoje não, aqui você vem no Brasil, é maçarico, é martelo. Ainda é artesanal. Ainda é muito artesanal. E mesmo assim, eles produzem trabalhos para serem expostos em qualquer evento mundial com muito orgulho. E a gente tem, tanto na parte de hot, como restauradores profissionais de primeiro nível. O que a gente percebeu é assim, o antigo mobilismo, no geral, teve dois tempos. Na década de 80 e 90, ele ameaçou dar aquele boom, e começou a pipocar eventos, e de repente parou, como foi o tanning. De repente parou. Agora voltou, mas voltou como um negócio, como uma cultura. Então hoje já se tem muitos empresários. E tem mercado para isso. Tem gente que compra um carro. Aliás, vamos primeiro fazer uma distinção, né? Você já explicou o que é o hot car, né? Que são esses carros da década de 50 para trás, onde se atualiza a mecânica dele, a motorização. Agora, um carro restaurado é outra coisa. É um carro onde se procura conservar as características originais da época em que foi fabricado, é isso? Exatamente. Tá. Os restauradores, inclusive, vão em pesquisas para fazer com pesquisa histórica, né? Histórica, com o máximo de integridade possível, como era original de fábrica. O duro é a tinta, né? Conseguir uma... Hoje é mais já fácil. É possível. Hoje é mais fácil. A tecnologia já permite você fazer as misturas mais tranquilas e chegar com uma perfeição quase que de 100%. Quase que absoluta, né? Olha que interessante. Bom, nós vamos fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta aqui batendo esse papo gostoso aqui com um expert aqui dos Hot Cars, que mantém um programa chamado Hot Garage, né? Pela web. Até já. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Botticelli Vinhos e Wine Bar, bebidas, presentes e comestíveis. Venha conhecer o nosso restaurante. Buffet no almoço de segunda a sábado. Jantar à la carte todas as noites. Botticelli. Previna-se contra o sinistro de incêndios. Instale um sistema de hidrantes para um combate inicial. Tenha extintores adequados, saiba como utilizar isso tudo e obtenha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. A Casa do Extintor tem engenheiros e técnicos experientes. Não perca tempo e nem seu patrimônio. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente.
Bem, nós estamos de volta aqui conversando aqui com o Marcos Guida, que é da Hot Car, né? Ele, na realidade, ele é um aficionado também desses Hot Car. Você, como é que foi? Você estava me contando que você já foi um corredor de rua também, né? Lá na juventude. Você ainda é jovem, mas quando era bem mais jovem, você gostava de praticar racha também ou não? Racha hoje é proibido, não, né? Na verdade, não era bem racha. A gente abusava um pouco da velocidade nas ruas, né? Mas, assim, todos os que gostam de carro praticamente vieram de corridas de rua. Inclusive os pilotos renomados. Assim, o que se viu nas últimas décadas foi o crescimento, o aumento de potência, a deterioração das vias públicas, a complicação, a burocracia para tudo, a inabilidade dos novos habilitados, e as coisas vieram diminuindo ou ficando muito perigosas. Então, eu posso falar que há uns 10 anos a gente já não faz mais nenhum tipo de brincadeira, vai se conscientizando, a gente vai formando família, começa com os pensamentos diferentes, e sem contar que você começa a viver dentro desse mundo. E quando você começa a olhar que o correto é, se você tem um carro forte, você quer andar, você vai andar na pista. Se você quer saber se você é um bom piloto, monta um carro, paga a inscrição e vai correr na pista junto com o piloto mesmo. Vai fazer um curso de pilotagem profissional, para você aprender todas as dicas, como se comportar quando o carro, você está começando a perder o controle do carro. Então hoje a gente ainda tem uma turma aí que infelizmente fica postando vídeo no Face, no YouTube, e vai... pondo em risco a vida a própria vida e a vida dos criando outros. Criando vontade, né? Em outras pessoas. Estimulando, né? Negativamente. Exatamente. A tomar atitudes inconsequentes de sair tirando racha na rua. E hoje, primeiro, como na minha época, os carros eram feitos de chapa. Hoje são de folha. Hoje você uma folha muito simples, é verdade. Você entorta o carro. Antigamente não. Você derrubava um poste e o carro não amassava. É verdade, os para-choques, inclusive. Eu me lembro até eu já pilotei carros assim. A precursora da Veraneio era uma C14, uma Chevrolet C14, que foi lançada no ano de 1964. O jeitão dela, sempre muito parecido, né? Ela não mudou muito em estilo, mudava um detalhe ou outro. Depois as novas Veraneios e tal, né? Mas até as últimas, acho que ficou praticamente mais de 25 anos fabricando a Chevrolet Veraneios derivadas da C14, chamada C14. E o para-choque realmente parecia um perfil de aço, né? Parecia, não era. Um trilho de trem. É um trilho de trem, porque o macaco até, não era, curiosamente, quando eu precisava suspender o carro, não ficava sob o carro, era enganchado no para-choque. Então é um para-choque muito resistente. Hoje eles são de materiais polimerizados, né? De polímero, de plástico praticamente. Pode até citar um brinquedo muito famoso mundialmente, de encaixes de peça plástica. Hoje os carros são mais ou menos naquele estilo, né? Até em razão de segurança também, porque as velocidades aumentaram, o número de veículos nas vias públicas também, e aí o que aconteceu foi o quê? Foi que os carros também têm que absorver mais impacto e não pôr em risco a vida dos ocupantes. Aí vieram cintos de segurança que não existiam, vieram vários outros dispositivos, barras de proteção lateral, até porque realmente é uma folha fininha, né? Os airbags e tudo mais. Eu acho que se aumentou muito a segurança, os itens de segurança dentro do veículo, porque diminuiu muito a segurança da estrutura do veículo. Ah, com certeza. Esse eu acho que é um dos pontos principais. Eu ainda tenho a dupla sorte de trabalhar com o que eu gosto e ter como companheiro o João Vitor, que também... João Vitor é da área também, da área. Ele, apesar da pouca idade, gosta muito de carro antigo, mais precisamente de Opala, né, João? De Opala? De Opala, opa, mas aí já vem Mustang, aí a gente começa a falar de carro de aqueles grande grandes porte. Opalas, Comodoros, diplomatas. Muito. E assim, é legal você ver que ele sabe todas as diferenças. Então hoje, o pessoal da idade dele, que está procurando uma coisa bacana para o dia a dia, para você poder dirigir com prazer, ter um certo conforto e segurança, você já começa a olhar como ele olha assim, poxa, esse carro vai me fornecer tudo que fornecia aquele carro na década de 80?
Os carros da década de 80 para baixo, se você for analisar ponto por ponto, tirando a tecnologia da injeção eletrônica no lugar do carburador, os carros antigos ainda provêm muito mais conforto e segurança do que os de hoje. Pelo menos o conforto. Eu me lembro que o Ford Galaxy ou Landau, que era a sua LTD, né, que era aquela versão top da... Nossa, um conforto, parecia uma pluma nas imperfeições das estradas, que já eram bem imperfeitas, até de terra ou então de paralelepípedo. Era uma maciez tremenda. Hoje não. Hoje os carros, até porque as vias públicas ficaram ainda piores, tiveram que ter uma suspensão ajustada e mais dura para poder aguentar o tranco, né? Então os carros já não são mais tão... Os bancos talvez sejam mais anatômicos, essas coisas todas, né? Mas eu não sei, realmente esses carros antigos são preciosidades, né? Então, e quando você coloca uma motorização, uma mecânica atualizada e você obtém uma performance melhor com aquela estrutura de antigamente, é isso que é o tchan, é isso que é gostoso. É a perfeição. Né? É a perfeição. É a perfeição. E o legal também que traz o antigo mobilismo é você estar num evento e chegar um jovem e falar: nossa, olha esse carro, meu avô me levou para passear 30 anos atrás. Então tudo tem história. E a gente aqui não preserva a história. A gente aqui não teve, apesar dos brasileiros serem apaixonados por automóveis, nós não temos um museu da nossa história. Nós temos o caso do Tony Bianco, do Gurgel, o Irapuru, Puma. O Puma tem clube até na África do Sul, em Portugal. Nossa, o Irapuru já foi um carro com asa de andorinha, né? Na época, então, né? aí você tem quanto tempo? O primeiro é dos anos 70, talvez, o Irapuru? 60, né? Final dos anos 60. Então você pega tudo Foi isso... de um design inovador, design nacional, o Irapuru. Exatamente. Eu não sei, a mecânica era de que a mecânica, não? Porque não se tinha... O Irapuru era AR ainda, né? Era Volkswagen, não? Mas aí você vê tudo isso e a gente não tem um museu contando história. Falar em Interlagos, nós tínhamos aquela berlineta Interlagos, que era um carrinho esportivo fantástico também. De corrida, famosa berlineta, né? E olha, eu me lembro também, né, por essa época nós tínhamos os carros de passeio, por exemplo, os carros Cinca, o Cinca Chambord, o Cinca Esplanada, que era um carro de luxo. O Jangada. O Jangada. Familiar. Familiar. E nós tivemos no final dos anos 60, acho que 67, 1900. Olha, tudo isso eu sei porque eu leio história e tal, não sou dessa época não, hein? Mas eu me lembro que em 1967 foi lançado um carro que foi de uma inovação em termos de design e desempenho, que era o Fissore, todo envidraçado, que os carros eram muito fechados, as janelas eram pequenas. O Fissore não, nasceu, é um carro concebido com bastante vidro no entorno, um design totalmente moderno para a época, né? Claro que muito caro também, poder aquisitivo, aquela época era a época dos Fuscas, né? O reino dos Fuscas, a bem da verdade. Aí o carro da paixão do João Vitor aí, que são os Opalas, né? O Opala Commodore, Opala Diplomata, eram carros muito caros para a época, né? Mais ou menos. Aí a gente pode levar a parte que a gente chama, hoje eu até fiz uma brincadeira numa matéria a respeito disso, que é o valor agregado. Então, hoje, para a gente ser rápido, se uma Ferrari custa 3,5 milhões de dólares, se você olhar ela não tem isso lá em dinheiro. Claro. Só que ela tem um valor agregado de projeto, de criação, de tudo, que causou. E na época no Brasil era assim, porque era tudo muito caro. 3,5 milhões de dólares numa Ferrari, se você comprá-la montada. Uhum. Se você resolver montar uma Ferrari, né, dá um modelo aí recente de Ferrari aí, mais recente aí. A última Enzo. Enzo, né? Digamos, se você for montar uma Enzo, por exemplo, com peça de reposição, você vai gastar uns 10 milhões, mais ou menos, de dólares. Bem, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho estaremos de volta, ok? Até já.
seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Você procura a melhor pizzaria de Guarulhos? É a Rodrilúcio Pizzaria. Tradição, experiência, os melhores ingredientes, pizzaiolos tarimbados, espaço aconchegante e atendimento primoroso, ambiente familiar. Delivery com 10 automóveis na frota. Pizzas com amplo leque de sabores. Tem calzone e tem a novidade, pizzas e esfirras doces. Rodrilúcio Pizzaria. Fica no Anel Viário em Gopoúva. Venha se deliciar você também! Na Sonhos Decor você encontra peças de móveis provençais para todos os ambientes do seu lar. Estilo, riqueza de detalhes e bom gosto garantem a melhor decoração. Linha especial para festas e buffet. E os preços são os mais atraentes. Venha conhecer nossa loja de fábrica no Anel Viário em Torres de Bagi. Sonhos Decor, para uma decoração sonhada. Com mais de 17 mil itens em estoque, a Construcal oferece tudo o que você precisa para construir, reformar e realizar manutenção predial. E tem mais, entregas 24 horas por dia, assistência técnica contínua, serviço de entrega rápida em até 120 minutos. É só ligar 2412-7630. Bem, nós estamos de volta, eu conversando aqui com o Marcos Guida, que é apresentador aqui do programa Hot Garage, né? Vocês podem conferir aqui, está aqui o site aqui na tela, e vocês acessem esse site aqui, porque é um programa de televisão. Você também apresenta isso, replica em várias emissoras, inclusive na TV aberta, lá de São Paulo, várias emissoras aí de Leme, do interior de São Paulo, é isso? A gente passa em Foz, Cascavel, em 6 cidades do Vale do Paraíba, pela TV Vale, Botucatu pela TV Alfa, TV Mantiqueira, em Atibaia e Bragança. E mesmo estando na China, você pode acessar esse site assiste e vai tudo assistir no nosso site também, no nosso canal do YouTube. E nós estamos vendo cenas aqui agora também do Hot Garage, né? Tá aqui um aficionado, o Guida se formou em processamento de dados, né? Mas na realidade ele teve oficina de restauração, teve serviço de guincho, sempre ligado à sua paixão ao automobilismo. A gente brinca, né? Minha mãe falou, filho, estuda medicina, eu entendi oficina. Aí, mas tem um outro nome, um outro neologismo que você criou para antigo mobilismo. Antigo mobilismo, que são a paixão pelos automóveis antigos, né? Além da paixão, vem a parte também da história. Eu sempre gostei de saber como chegou até lá. E hoje a gente tem essa deficiência, não só na parte da cultura do carro antigo, mas dos nossos personagens. Né? No caso, a gente citou a Regina Calderoni como primeiro piloto, mas tem o Chico Lameirão, que foi um exímio piloto na década de 60, 70, 80, e o filho dele é o chefe de equipe do túnel de vento da Force India. Quando ele foi contratado, ela era a última colocada, ele conseguiu colocar o carro na intermediária. Então a gente tem competência. Aí a gente tem o Bird Clemente, tem o próprio Wilsinho e o Emerson. O Chico Landi, né? O Chico Landi. Uma lenda, né? Uma lenda. Tem vários. Na sua opinião, claro, cada um com as suas características, mas qual você... Dessa safra mais antiga, de Emerson Fittipaldi para trás, qual teria sido o melhor piloto? O Chico Landi mesmo ou não? Céu, hein? Ali a briga era feia, né? A briga ali eu vou te falar que seria uma injustiça se você apontasse para algum deles
Se equivalem muito, né? Se equivalem. Os últimos ficaram mais fáceis porque diminuiu bem a quantidade de pilotos. Eu não vou nem me referir aos últimos, porque acho que Ayrton Senna é imbatível, né? Em termos de Fórmula 1. Ele tinha um estilo muito próprio e tal, então é imbatível. O Emerson foi o primeiro a fazer história e tal, na Fórmula 1 especialmente. Mas aí quando a gente fala em piloto, não é só a Fórmula 1, porque o piloto tem que ser completo, né? Porque o carro de Fórmula 1 é um carro de pista, né? E quando você dirige, por exemplo, um carro de passeio, é outra coisa, né? Não, se a gente for falar de velocidade, é assim, você nota que o piloto ele é bom quando você vai olhar na pista de kart. Dirigindo Porque kart. As férias de todos os pilotos são numa pista de kart para se aprimorar. Então eles nunca largam isso. E começaram todos eles quando criança ainda com kart. Né? Então a gente tem sérios problemas de investimento em carreira no início de piloto, não tem preparação. Aqui se a gente perde-se muitos talentos por falta de investimento. O Brasil tem investimento no esporte só. Bom, e tendo dinheiro, nós tivemos, não vou citar nomes, mas nós tivemos aí filhos de magnatas que entraram na Fórmula 1 porque pagaram, né? Pagaram para a equipe, bancaram, eu quero ser piloto, não é? Mas em compensação nós temos também esse Felipe Nasser, que está estreando aqui na Fórmula 1. Muito bem. E ele veio da Fórmula 3 sem ter sido campeão, é uma coisa curiosa. E ao que parece o menino dirige bem mesmo, hein? Pilota muito. Está pilotando muito, né? É uma né? grande promessa. Tá certo. Bom, olha, agora eu vou querer conversar também com o nosso amigo João Vitor, ok? Que é o responsável por todas as imagens aí que o pessoal vem assistindo do Hot Garage. E está aqui então o João Vitor Fidalgo. Você é apaixonado por carro também, João? Também. Junto com o Marcos, a gente vem crescendo, né? Já vendo isso e a paixão pegou e tá na veia agora. E por que Opala? Bom, Opala, meu avô teve um, meu pai adora e você conhece o carro e se apaixona. Só quem tem mesmo, quem realmente tá junto, lá tá vendo, é que sabe contar. Pois é, então, olha, o Guida por Mavericks e o João Vitor por Opalas, né? 2 carrões, né? Um da Chevrolet, outro da Ford. Que, aliás, o Maverick era quase uma versão aqui para o Brasil dos Mustangs. Sim. A grande realidade, né? Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, estamos vendo cena aqui da Hot Car, aliás, está aqui, ó, TV Hot Garage, TV Hot Garage, aqui, né? Car Cycle Motors, né? Ele entende tudo de pilotagem, de oficina, preparação, restauração, motorização. E olha, assista o programa aqui, ok? Muito obrigado pela participação aqui no TV Cidade. A gente agradece a oportunidade. A gente vai ficando por aqui, colocando um ponto final em mais uma edição e fiquem com a programação da TV Guarulhos. Até amanhã, se Deus quiser.